Seu marido. Neville Goddard. 2 de fevereiro de 1968. Provavelmente um dos versículos mais incompreendidos da Bíblia está registrado no capítulo 3 de Gênesis, versículo 16. Disse o Senhor à mulher: E multiplicarei grandemente a tua dor e com dores darás à luz filhos, mas o teu desejo será para o seu marido e ele governará sobre você. Neste nosso mundo fabuloso, muitos aceitam esta afirmação literalmente e acreditam que os filhos aqui mencionados vêm do ventre da mulher e o homem é o marido e governante. No entanto, no capítulo 54 de Isaías, você é informado. Seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. A humanidade, homem e mulher, é a emanação de Deus, mas também sua esposa, até que o sono da morte passe. Independentemente do seu sexo, você é a mulher com quem o Senhor falou neste terceiro capítulo de Gênesis. Seus filhos não são aqueles nascidos do ventre de uma mulher, mas da sua imaginação. Seu marido, o Senhor dos Exércitos, será o pai de todas as ideias pelas quais você se apaixona, não importa quão horrível seja. E sendo multiforme, Deus tem o poder de desempenhar todos os papéis e assumir todas as formas do mundo. Tomemos um exemplo vívido. Quando Hitler e o seu terceiro Reich chegaram ao poder, inúmeras mulheres casadas e felizes que amavam os seus maridos e filhos apaixonaram-se pelo conceito de uma raça superior, de uma raça germânica que escravizaria a humanidade. E à medida que a ideia pegava fogo em suas mentes, essas mulheres tiveram um caso com Hitler em seus sonhos. Não era a pessoa, Hitler, com quem eles se uniam, mas o Estado que ele personificava, e assim como você, se for completamente honesto consigo mesmo, se apaixonou por uma ideia, um Estado, e conheceu sua personificação nas palavras suaves de Beulah. Noite e tive um caso. Aí pela manhã você olhou para o seu marido e sentiu dor, por não entender o mistério de Cristo, você pensou que tinha um caso com uma pessoa. Mas o homem envolvido poderia estar jogando cartas, ficando bêbado ou dormindo profundamente em sua própria cama e completamente alheio a você como pessoa. Ele era apenas a personificação de um estado que você aceitou e ao qual se rendeu na suave noite de Beulah, mas por esse ato você multiplicou e encheu a terra com a mesma ideia, o mesmo estado. É impossível matar uma ideia, pois no momento em que uma ideia é aceita, ela é concebida e a terra é reabastecida. Não se pode matar um estado cortando a cabeça do ocupante, atirando nele ou colocando o homem na prisão. O ocupante pode partir, mas o estado permanece para qualquer um se apaixonar. Esses são falsos deuses, que multiplicarão sua dor e farão com que vocês passem literalmente pelo inferno ao apresentarem essas ideias como seus filhos. Olhe dentro de sua própria mente, se for perfeitamente honesto consigo mesmo, lembrar-se-á de ter tido união com alguém que não era seu cônjuge neste mundo, sem saber que ele, ou ela, era apenas um estado de consciência personificado. Você não tem união com a pessoa, mas sim o estado que a pessoa representa, pois o seu Criador é o seu marido que está fazendo o papel da pessoa. Se esta noite você realmente acreditar no que eu ensino e se apaixonar por isso, você poderá se encontrar na suave noite de Beulah tendo união com o ser que a personifica. Você pode pensar que é com a personificação chamada Neville, mas é a união com o Estado. Como Neville, posso estar recebendo alguém em minha casa, saboreando uma bela bebida ou lendo a Bíblia como faço durante todo o dia, e estar totalmente alheio a você e ao que está fazendo. Se você realmente acredita no que eu digo, aceita e vive de acordo com isso, é bem possível e altamente provável que você tenha união com essa ideia. E embora ele possa usar meu rosto, você está tendo união com Deus, seu Pai, que é o seu maravilhoso Eu Sou. A Bíblia reconhece apenas uma fonte, apenas uma causa de todas as coisas. Essa única fonte é Deus, que, e como ser multiforme e desempenha todos os papéis na história. Ele te anima, pois você é sua esposa. E quando você se apaixona por algo diferente do Deus verdadeiro e busca deuses falsos, sua tristeza se multiplica e com dor você dá à luz seus filhos. Lembro-me de um amigo meu que já partiu deste mundo.
Nascida em Boston em uma família muito pobre, ela ansiava pelo glamour da vida teatral. Embora ela dançasse com os dois pés esquerdos, sua mãe a trouxe para a cidade de Nova York, onde George M. Coe estava fazendo um show. Contratando uma jovem dançarina da Dinamarca, ele recebeu o direito de escolher as garotas para seu coro. Embora essa garota não soubesse dançar, ele a escolheu e, em um ano, eles se casaram. Este casamento produziu 3 lindos filhos. A adorável garota desejava glamour, pompa e circunstância, então, durante a noite suave de Beulah, ela teve caso após caso com todos, do Papa ao Príncipe de Gales, perpetuando assim a crença na pompa e nas circunstâncias. Agora, não culpe o Papa, pois ele não a conhecia, ou o Príncipe de Gales, pois apenas personificavam o estado que ela desejava expressar. Ela adorava ver o Papa sendo carregado nas costas por homens fortes e robustos, estendendo a mão para ser beijado. Querendo fazer parte daquele mundo, estava sempre em união com quem o personificava. Agora, se você é católico, pode ficar chocado, mas não pense que o Papa ou o Príncipe de Gales estão isentos desta ação, pois faz parte do grande drama em que todos estamos envolvidos. Ela desempenhou seu papel e passou os últimos 15 anos de sua vida como uma bêbada, entregando seu corpo a qualquer pessoa por uma garrafa de vinho. Ela se casou com um falso deus e multiplicou enormemente suas tristezas. Com dor ela deu à luz os filhos de seus deuses estranhos, mas seu desejo permaneceu pelo marido. Deus é seu marido e seu centro e a essência do seu ser. Não importa o que você faça, você ainda está buscando a Deus. Assim, enquanto ela procurava vinho durante os últimos 15 anos da sua vida aqui, ela ainda procurava, não o seu marido, que veio da Dinamarca, mas o seu verdadeiro marido, o seu Criador, que é o Senhor dos Exércitos, o Pai da criança. No capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo é feita a afirmação: a mulher é salva pelo nascimento dos filhos. Isto é falso. A nota de rodapé na versão padrão revisada fornece o grego e a tradução verdadeira como pelo nascimento da criança. Não é gerando filhos, todas essas ideias, que se salva, mas gerando um filho. Quando você se entrega completamente à história do Evangelho, você está pronto, e Deus assumirá a máscara daquele que a está expressando naquele momento. Então você terá união com esse ser e dará à luz o filho. Então, quando você tiver esses sonhos, não se sinta estranho e se condene. Todo mundo teve experiências semelhantes. Se você resiste à união em sonho é porque a ideia ali representada lhe é estranha, mas quando o seu desejo for algo que você realmente deseja tornar vivo e ele for expresso, seja ele bom, ruim ou indiferente, você se unirá a ele e não sentirá vergonha, apesar de todo o vasto mundo estar olhando, pois isso é o mundo em que vivemos. No capítulo 9 de Lucas, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? E eles responderam: João Batista, ou Elias, ou um dos profetas ressuscitados. Então ele se virou para eles e perguntou: mas quem vocês dizem que eu sou? Pedro então se tornou o porta-voz do grupo e disse: tu és o Cristo de Deus. Ordenando-lhes que não contassem a ninguém, ele disse: o Filho do Homem terá de sofrer e ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Ele deve ser morto, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Jesus não negou a confissão de Pedro, mas recusou-se a torná-la pública até ter reinterpretado o conceito messiânico popular em termos da sua própria experiência. De tempos em tempos, alguém que viveu a verdadeira história da salvação vem ao mundo e a conta. Então todos os anciãos, escribas e sacerdotes, que seguem as tradições dos homens, negarão isso. Isto é eternamente assim, é por isso que ele se recusou a torná-lo público. Os escribas, ensinando as tradições dos homens, afirmam que Cristo vem de fora, mas eu lhes digo que ele vem de dentro. Eu lhe digo que Deus se tornou o seu próprio eu para que você possa se tornar Deus.
Desempenhando todos os papéis, Deus permite que você vá a qualquer lugar e conheça a qualquer pessoa. E quando você se apaixona por um estado, ele desempenhará o papel expresso pelo estado, e na suave noite de Beula você terá um caso. Ele desempenhará o papel de Stalin ou de Hitler, de papa ou de príncipe, se você estiver apaixonado pelo estado de consciência. E você se entregará voluntariamente a ele, multiplicando e perpetuando assim esse estado no mundo. De manhã você pode ficar envergonhado do seu ato ao enfrentar aquele que leva seu nome, ou cujo nome você leva agora, mas naquele momento você não teve escolha no assunto, pois Deus está em você e que é seu marido e criador e desempenhou o papel. Sendo multiforme, se você encontrar um cachorro ou um gato, vir um pássaro ou um peixe em seus sonhos, é porque Deus está desempenhando o papel deles. Não importa qual seja o animal, lembre-se, Deus está fazendo a sua parte para que você se torne um, pois no final ele deixará todos os outros e se apegará a você, sua esposa, até que você se torne um só ser, um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Deus e Pai de todos. Agora deixe-me compartilhar uma carta que estou esperando receber desde 15 de dezembro. A casa desta senhora fica em um pequeno e rústico desfiladeiro. Um dia ela passou a tarde em Los Angeles com um conhecido casual e acabava de voltar para casa quando ouviu o telefone tocar. Ela estava sendo chamada pelo amigo casual, que parecia bastante angustiado. Convidando a senhora para jantar com ela, ela voltou para Los Angeles, onde a senhora convidou para passar a noite. Pareceu-lhe estranho concordar, mas depois de passarem várias horas lendo em voz alta para a senhora, eles se retiraram e ela adormeceu. Então ela disse, às 3h30 da manhã, um vento frio e peculiar me fez acordar. A sala continha uma luz estranha, quando do nada meus 2 irmãos, que não vejo há mais de 40 anos, apareceram, junto com meu senhorio, que é como um irmão para mim. Os 3 tomam suas posições, 2 aos meus pés e 1 à minha cabeça. Pegando um bebê enrolado em panos, meu irmão mais velho disse: "Ela é velha demais para ter um filho." Então ele colocou-o em meus braços, e ao olhar para a criança, comecei a sorrir. A criança então respondeu e estendeu os braços para mim, quando acordei na cama. Daí ela continua, cerca de 5 meses depois, vi um menino adolescente vindo em minha direção, saindo dos desfiladeiros. Ele tinha cabelos loiros e olhos azuis, e quando olhei para ele soube que era David. Passando por mim, ele seguiu em direção ao mar, e eu observei até que ele desaparecesse de vista. Não precisei perguntar a ele, de quem você é filho, porque eu sabia que ele era meu. 4 meses depois, novamente às 3h30 da manhã, fui acordado pelo som de um terremoto, seguido por uma forte bomba. De repente, todo o meu ser foi quebrado de cima a baixo. Senti-me fora do meu corpo, olhando para ele como se fosse outro. O ombro esquerdo havia caído um pouco e quando voltei ao corpo momentos depois, senti dores no lado esquerdo. Agora aguardo a 4ª visão, que é a descida da pomba. Não consigo expressar minha emoção quando olho para esta audiência e vejo quantos estão despertando. No capítulo 9 de Lucas, é dito, em verdade vos digo que aqui há alguns que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. O bebê é a chave para esse reino. Quando Simeão segurou a criança nos braços, ele disse, vá agora, Senhor, deixe o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Portanto, ter segurado a criança é ter testemunhado o reino de Deus. Este reino é um personagem, um conceito totalmente diferente de poder criativo, de não um lugar no tempo ou no espaço. E você é esse personagem quando é um com seu poder criativo, pronto para criar o que quiser. A criança é um símbolo da sua entrada, e há alguns aqui que não experimentarão o fenômeno que os homens chamam de morte antes de experimentarem o reino de Deus. Embora esta audiência possa ser contada nos dedos, há tantos aqui que experimentaram a verdade e tantos que estão prestes a alcançá-la, que minha alegria é ilimitada, pois se você fosse dono do mundo inteiro e não estivesse acordado,
o que isso importaria? Não importa quão rico você seja aqui, chegará o dia em que você partirá e descobrirá que deixou seus bilhões para trás. Você estará em um corpo como este, apenas incrivelmente jovem, em um mundo terrestre como este para continuar a ter uniões cegas com deuses estranhos, sem saber que o seu Criador é o seu marido e o Senhor dos Exércitos é o seu nome. A busca pelo seu verdadeiro marido começou. Você foi para terras estranhas e se uniu a estados estranhos personificados pelo homem. Apaixonar-se por um estado, sua personificação sempre te confronta em sonho, sendo a máscara usada por seu marido, que o fez sem o consentimento ou conhecimento da pessoa. Como espectador inocente, a pessoa nunca saberá que foi usada. Ele era simplesmente a personificação de certas crenças que inflamaram a sua mente, e confrontada pelo seu verdadeiro marido, e que é o Senhor dos Exércitos, e você se submeteu a elas. Todos os personagens das Escrituras são interpretados por Deus. É Ele quem faz o papel do anjo na história de Abraão e Sara. Leia com atenção e você notará que a voz muda da voz de um anjo para a voz de Deus. Quando disseram a Abraão que sua esposa terá um filho, Sara riu porque ambos eram muito velhos e há muito tempo isso não acontecia com ela, como acontece com as mulheres. Agora, a criança prometida a Sara em todos é a criança da qual falo. Você é emanação de Deus e Ele prometeu que, apesar da sua idade, você terá um filho. Blake colocou isso de maneira tão linda quando disse: a quem Deus afligiu para fins secretos, Ele conforta e cura e os chama de amigos. Embora você se desvie, seguindo falsos deuses, falsas crenças, Deus sempre o trará de volta, mas você sofrerá, pois deverá experimentar as dores messiânicas da gravidez. Então, um dia você encontrará o único marido e se apaixonará por sua promessa. E você conhecerá alguém que personifica a história da salvação e terá união com ele. Mas ele não terá consciência do fato de que você se apaixonou pela ideia que ele patrocina e nunca saberá de sua experiência, a menos que você conte a ele. Tendo sido enviado do alto para lhe dizer quem eu sou, você pode acreditar em mim ou se ressentir da minha mensagem, mas eu, uma pessoa chamada Neville, estou totalmente inconsciente, totalmente inocente de tudo o que acontece com você em seus sonhos. Conduzindo você agora em direção àquilo em que você acredita, seu marido assumirá minha máscara e desempenhará o papel que personifico em seu sonho. Mude suas crenças e ele assumirá outra máscara e desempenhará esse papel, à medida que você se multiplica e enche a terra com ideias pelas quais você está apaixonado. Não pense que o comunismo ou a democracia podem ser destruídos. Se acredito na democracia como forma de governo, é uma ideia. Você pode me matar, mas nunca poderá matar as ideias que tenho. O jornal desta manhã fala daqueles que têm roubado ao governo. Por que deveríamos ficar surpresos quando vemos desonestidade entre os funcionários? Desde o início, eles são encorajados pelo exemplo a obter todos os ganhos que puderem com suas posições. Vendo o que seus superiores fizeram e se safaram, eles se unem à ideia e despertam para esse estado de consciência. Então eles sofrem, pois isso é gerar filhos de um falso Deus. Examine seus pensamentos. São eles que você deseja suportar neste mundo? Eles estão invocando falsos deuses? Ideias falsas? Se assim for, multiplicarei a sua dor durante a gravidez, mas o seu desejo será para o seu marido. O Senhor está sempre governando, sempre disposto a assumir qualquer papel e desempenhá-lo para você enquanto Ele o conduz para si mesmo. E quando você encontrar o Deus verdadeiro, descobrirá que você foi o ator o tempo todo, pois você e ele serão um. Blake disse isso tão lindamente. Alegria e tristeza teceram uma vestimenta divina para minha alma divina. Em O Casamento do Céu e do Inferno de Blake, ele nos deu esta verdadeira revelação. Deus apenas age e é em seres ou homens existentes. Deixe esse pensamento queimar em sua mente. Deus é um pensamento em ação. Imagine algo e Deus está agindo. Deus apenas age e é.
A cada momento, seja neste mundo desperto ou no mundo do sono, Deus existe e somente Deus age. À noite, no sonho, Deus desempenha o papel do estado ao qual você está apegado no momento ou pelo qual está se apaixonando. Se você gosta do estado, Deus assumirá sua personificação e você se renderá para se tornar um com Ele. Então pela manhã você acordará com a lembrança do que aconteceu e multiplicará seu mundo com a ideia. Você dará sua vida, se necessário, para levar sua ideia ao mundo, mesmo que seja a coisa mais absurda possível. Isso você continuará fazendo até que a criança nasça e sua jornada termine. No capítulo 16 de João, somos informados. Quando uma mulher está em trabalho de parto com todas as dores que a afligem, é apenas porque chegou a hora. Mas depois que a criança nasce ela não se lembra mais da angústia, da alegria de ter nascido uma criança no mundo. A vida consiste nos filhos que você gerou e está gerando, e a vida é muito dolorosa. Você deve pagar o aluguel ou arcar com as consequências. Você deve comprar comida ou passar fome. Você deve comprar roupas ou ficará envergonhado. Você deve pagar impostos, beber água e respirar ar. O homem descobriu como tributar a água que bebe, mas ainda não encontrou uma forma de tributar o ar que respira. Dê-lhe tempo e tenho certeza que ele o fará. Já somos tributados ao ponto de estourar. Você vai trabalhar e no final do ano paga imposto para alguém que não existe. Nós o chamamos de o tio Sam, mas ele é invisível. Não existe tio Sam, mas ele coloca as mãos nos nossos bolsos e tira de nós o que poderíamos gastar de uma forma muito melhor do que ele. Então você vê, naquele capítulo 3, o versículo 16 de Gênesis é verdadeiro. Multiplicarei grandemente a sua dor ao gerar filhos. Se você alimentar a ideia de guerra ou fome, fama ou fortuna, você dará à luz seus filhos e sua dor será multiplicada ao gerar filhos, mas seu desejo será para seu marido, que é o Senhor, seu Criador. Mesmo que você não esteja ciente disso agora, seu marido está sofrendo com você e continuará sofrendo, até que você ouça o Evangelho com compreensão e acredite na incrível história de que Deus realmente se tornou você e que você poderia se tornar Deus Pai. Então, para provar que Deus realmente se entregou a você, você verá seu único filho, Davi, e como a senhora, não terá que perguntar: de quem você é filho? Você saberá que ele é seu filho, e ele saberá que, independentemente do seu sexo aqui, você é o pai dele. Quando essa experiência for sua, você deixará de se entregar a falsos deuses e obedecerá ao seu marido, cumprindo a fórmula divina da salvação. Agora, vamos entrar no silêncio. Nesse texto explora as interpretações simbólicas de versículos bíblicos, particularmente Gênesis 3 versículo 16, que fala sobre a relação entre a humanidade e Deus. Neville argumenta que os filhos mencionados na Bíblia não são literalmente crianças, mas representam ideias e estados de consciência. Deus desempenha vários papéis na história, e as pessoas se apaixonam por essas ideias, levando a experiências profundas em sonhos e na vida real. É destacada a importância de reconhecer que o verdadeiro marido de cada pessoa é Deus e incentiva a mudança de crenças para alcançar uma união espiritual. Além disso, o texto menciona experiências místicas, como o nascimento de uma criança simbólica, que simboliza a entrada no reino de Deus. A compreensão espiritual é vista como crucial para alcançar essa verdadeira união com Deus.